Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live semanal nossa. E hoje eu vim aqui fazer para vocês um mapeamento facial com linha e de quebra já vou dar várias dicas para vocês sobre design, sobre simetria correta, como fazer as marcações de uma maneira segura. E aí estamos aqui hoje com a Sandy, maquiadora incrível. A Sandy vai ser a minha modelo e vai ter mais segredinhos ao longo da nossa live para vocês. Então, sejam bem-vindos. Agora eu vou aguardar um pouquinho para o Instagram começar a criar o nosso público, para a gente poder fazer essa live para vocês. Hoje eu estou com uma câmera girl diferente, que as meninas estão com um problema pessoal, então não puderam estar aqui hoje. Mas é compromisso, então eu tô aqui honrando o que eu comprometi com vocês de fazer essa live, de toda semana a gente fazer essa live. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal, o que é o importante, mesmo diante das adversidades, é muito importante que a gente mantenha o foco, né? Porque às vezes existem determinados acontecimentos na nossa vida que pode fazer a gente desistir, que pode fazer a gente postergar, fazer a gente procrastinar por um sentimento de que eu não consigo, não vai dar certo, né? A Bia, ela tá com o filho dela no hospital, mas mesmo assim a gente tá aqui honrando, cumprindo, então eu deixei ela lá, ela tá cuidando dele. E aí nós estamos aqui e eu vim aqui trazer para vocês conhecimento, porque o que acontece? Conhecimento é poder. Então, pega esse aviãozinho aí, você que não é minha cliente, que tem a sua designer, que já tem a sua micropigmentadora, manda para ela, porque essas dicas que eu vou dar hoje são dicas muito bacanas, muito importantes para você realizar um design com mais agilidade, com mais facilidade, com uma simetria exata, para você não errar na hora de realizar um design de sobrancelha, tá bom? Tem um público já, Ana, o pessoal tá entrando? Tá. Tá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida durante o procedimento, tá? Vocês podem ir mandando, a Ana vai lendo para mim as dúvidas de vocês. E aí eu vou mostrar para vocês hoje, inicialmente, a ideia é mostrar como a gente faz um mapeamento facial com a linha. O que é um mapeamento facial dentro do design de sobrancelhas? O mapeamento facial, ele é a busca de como é o ideal de sobrancelha para cada mulher, para cada pessoa. A gente, no nosso rosto, a gente tem as nossas próprias simetrias, as nossas próprias proporções. E a nossa sobrancelha, ela é condizente com isso. Então, o próprio rosto da minha cliente, da sua cliente, ele vai te dar todas as respostas de como tem que ser a sobrancelha dessa cliente, tá? Então, a gente tá aqui com a Sandy. Tá pegando o rostinho dela, Ana? Posso focar? Pode. A gente tá aqui com a Sandy. E aí é o seguinte... a Sandy, ela tem um rosto delicado, com curvas mais arredondadas, certo? Ela tem sobrancelhas que naturalmente são sobrancelhas delicadas, porém ela tem bastante volume de pelo. Ela tem também uma sobrancelha que ela é um pouco mais retilínea, tá? Né? Não é uma sobrancelha que tem um arqueamento evidenciado. O que é importante vocês entenderem é o seguinte, que uma cliente que tem uma sobrancelha que tem um perfil de sobrancelha mais reto, a gente pode valorizar, a gente pode conseguir um arqueamento nessa sobrancelha, porém, não tem possibilidade de uma sobrancelha ser transformada, ou seja, modificada. Se a Sandy tem uma sobrancelha mais retilínea, a gente não vai conseguir fazer este movimento na sobrancelha da Sandy, porque a parte estrutural dela, o zigomático dela é uma estrutura mais retilínea. Então, é legal vocês entenderem isso, que clientes com sobrancelhas mais retas, naturalmente o design, ele é um design que vai ficar mais reto. Nós não conseguimos desestruturar essa sobrancelha e nem se pode fazer isso, tá, meninas? Por quê?
Porque a sobrancelha, ela é proporcional ao rosto da cliente. Então, ela condiz com todo esse conjunto de proporção áurea que a sua cliente tem. A mesma coisa se dá para cliente que tem uma sobrancelha mega arqueada e fala assim, eu gostaria de abaixar um pouco da minha sobrancelha, eu não consigo, não me agrada ser tão arqueada. A gente consegue dar uma aliviada no ponto de arqueamento, mas também não tem como eu pegar uma sobrancelha que é super arqueada e deixar ela reta. Então, o primeiro passo é a gente entender e respeitar dentro da característica de cada cliente, a característica da ossatura que envolve essa região do zigomático e manter essa estrutura. Outra coisa que eu falo para vocês que é sempre muito fundamental é conversar com a cliente de vocês e perguntar para ela como ela gosta da sobrancelha, quais são os pontos dessa sobrancelha que desagrada ela. Então, no caso da Sandy, a gente tem uma sobrancelha que ela é uma sobrancelha que ela perde a forma com facilidade, né, Sandy? Naturalmente, a sobrancelha da Sandy, ela é mais curta. Só que isso é dela. A hora que eu for fazer a simetria, vocês vão ver que esse curto é proporcional ao formato de rosto dela. Porém, nós temos que respeitar cada parte dessa sobrancelha para que a gente consiga dar para nossa cliente o formato que ela deseja, tá? Gente, dá um oi pra mim, fala aí pra mim, fala um oi se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa. Pode ir perguntando. Então, o primeiro passo, sempre quando nós formos fazer um design, a gente começa sempre com uma leve esfoliação. Por quê? Eu vou conseguir trazer uma limpeza para esse rosto, remover toda a sujidade, excesso de maquiagem, oleosidade. Então, a gente faz uma esfoliação com esfoliantezinho facial, bem levinho, tá? Para não agredir essa pele, só mesmo para tirar a make, base, protetor solar. Alguém deu oi, Nana? A Aline tá falando pra você, a Aline Cristin. E aí eu tô postando aqui para as meninas mandarem as perguntas delas sobre marcação, sobre estrutura, né? Isso. Oi, meninas, me deem oi para eu não me sentir sozinha aqui, porque eu fico falando e como eu não estou olhando na câmera. Francisca Araújo, tá? A Beli Ferreira. Ah, legal. Vanessa. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui novamente comigo. Karine, Sandra, Cristina, Natiane. Legal. Mestra Chaves, Ariane. Sejam bem-vindas, Fabiana Lisboa. Fabi. A mãe de um quinteto. Ah, a Fer tem 5. Jussiara. Legal. Maria Isabel. Sejam Aline. muito bem-vindas. Aline Maisano. A Simone. A Paula Ramires. A Maisana, eu tô com saudade dela. Meninas, então, a gente fez a esfoliação, né? E agora nós vamos secar. Eu já conversei com a Sandy, então assim, eu já conheço a sobrancelha da Sandy, né? A Sandy, a gente já sabe os pontos de como ela gosta. E o que eu vou passar para vocês agora? Eu vou passar, e é legal porque, olha só, a sobrancelha dela, ela está sem forma, né? Ela tá precisando realmente que seja realizado um design. Lembrando, meninas, que hoje menos é mais, tá? Então, a gente vai fazer um design muito leve, muito sutil. E outra coisa que eu falei, que eu sempre digo para vocês é o seguinte, isso que nós estamos fazendo é técnica de mapeamento facial usando o próprio rosto da nossa cliente. Só que fundamental é nós fazermos a leitura do visagismo, tá? O visagismo,
ele serve para quê? Para interpretar a personalidade da minha cliente, para interpretar a forma como ela quer se ver com a sobrancelha dela, tá bem? Então, é muito importante, é aquilo que eu disse, tem clientes que têm uma sobrancelha mais reta, só que tem uma personalidade em que combinaria ser uma sobrancelha mais arqueada. Porém, é sempre muito importante você explicar para a sua cliente que sobrancelha precisa ser respeitada, a estrutura natural, tá bom? Então, Nana, eu vou me posicionar aqui e aí você vê uma maneira que eu não atrapalhe as meninas. É legal, sim, meninas, que vocês vão percebendo que quando vocês começam a fazer, vocês já batem o olho e aí vocês já vão conseguir imaginar essa sobrancelha pronta. Eu ensino isso para vocês quando vocês aprendem a fazer sobrancelha, em que vocês aprendem a desenhar essa sobrancelha no papel, você já consegue ver essa sobrancelha pronta, já consegue ver um desenho para essa sobrancelha. Por quê? Porque vocês vão aprender todos os tipos de sobrancelha, todos os formatos de rosto, e vocês vão entender que para cada formato de rosto a gente consegue dar uma sobrancelha que valorize e case com um conjunto, terço inferior, terço mediano, terço superior, tá? Essa linha da Sandy, ela é uma linha mais retilínea, por isso que essa estrutura de sobrancelha dela é uma estrutura mais retilínea, tá? Deixa eu... A mãe de um quinteto tá te dando boa noite, a Natiane te disse oi, mas a mestra Chaves, ela tá falando que ela não faz porque ela tem medo de doer, possivelmente a micropigmentação, né? Não, até o design comum as pessoas têm medo de doer também, né? O que, por exemplo, assim, um diferencial quando eu falo no meu curso para as meninas é que eu digo que tem toda uma sistemática que a gente trabalha, o chamado processo de somestesia. O que é a somestesia, meninas? É o sentido somatório geral da dor. Deixa eu explicar um pouco para vocês. O que é uma curiosidade? Às vezes você fala assim, nossa, mas por que dói mais uma sobrancelha do que a outra fazer, né? O design. Porque é o design mesmo que ela tem medo. Isso, mas o que acontece? A somestesia é o sentido somatório geral da dor, ou seja, sobrancelha, ela é proteção. Tem no meu feed falando para que serve os pelos da sobrancelha. Ela é uma proteção para o suor que escorre da testa, para proteger os olhos da chuva, então ela é uma proteção. Tudo que a gente tem no nosso organismo como proteção, a hora que a gente começa uma agressão física ou química, o nosso cérebro recebe essas ondas de dor e aí o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente começar a ver de onde vem e fazer uma potencialização dessa dor para quê? Para você se proteger, para parar esse processo de agressão, que a extração ela não deixa de ser um processo de agressão que nós fazemos esteticamente, só que a gente está removendo uma proteção natural. Então, por isso que dói uma sobrancelha mais do que a outra. Não é dói porque dói, não. Tem lógica e tem razão fisiológica por trás da lógica. Até assim, as minhas clientes sempre falam, nossa, você tem a mão leve. É tudo aliado, obviamente, a técnica, a forma como você faz o manuseio, a extração desses fios, tá? E também a forma como você engana o cérebro para poder fazer essa extração. Então, a gente tem uma ordem de extração que a gente tem que ser respeitada. Porque existem regiões como a glabela, que é uma região que é menos sensível, a região superior, a região inferior. A gente tem também um lado máscara e um lado verdadeiro. Esses lados, eles também têm sensibilidades diferentes. E aí a gente consegue ter essa percepção e através disso a gente inicia essa extração de uma maneira que a hora que a sua cliente for fazer uma avaliação geral do procedimento que você fez nela, ela fala assim, nossa, até que foi tranquilo. Então, eu sempre digo, a gente tem que manter um processo, um passo a passo, com peso de mão ideal,
com extração nos pontos ideais para a gente conseguir amenizar esse processo de somestesia, que é o sentido somatório geral da dor, tá? Boa noite para quem tá entrando agora, gente, seja bem-vindo. Ó, já vou te pedir, tá vendo o aviãozinho aí no cantinho? Envia ele, envia para sua amiga para vir assistir essa live com a gente, para vir ver uma sobrancelha maravilhosa, como que faz uma marcação, tá? Manda aí que eu vou começar essa marcação para vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode me mandando, que eu vou falando, tá bom? A Edneia Garcia entrou, Patrícia, Daione. Boa noite, meninas. Sejam Dalete, Sandra. Sejam bem-vindas. Drica Marques, Caroline. Obrigada, meninas. A Thaís Brito, lá do Mato Grosso, tá mandando um oi. Oi. Tayana, o Gilson. Laís Lopes conosco também. Boa noite, gente. Olha, essa marcação inicial que a gente precisa, que a gente vai fazer, nós vamos usar uma linha de algodão, tá? E nós vamos usar um lápis dermatográfico. Esse é o da Mitsubishi, tá? O lápis dermatográfico, ó, você puxa essa pontinha e ele mesmo, ó, vou fazer até aqui pra vocês, só pra vocês verem. Opa! E ele mesmo se aponta. Pera aí, gente. Vou pegar aqui. Ó. Tá vendo? E aí vocês fazem um chanfradinho e ele mesmo se aponta. E eu vou mostrar pra vocês como que usa. Então, o que vocês vão fazer? Vai pegar um pedaço de linha, tá? E vamos cortar e iniciar essa marcação, tá bom? A gente vai sujar essa linha, olha. Pegando bem, né? Uhum. A gente vai sujar essa linha e vamos iniciar a marcação da nossa sobrancelha, tá? Então, aqui vai ser o seguinte, vou me projetar aqui, Ana, Aqui vai ser o seguinte, a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C, ou seja, ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final. Esses pontos, eles são condizentes com a estrutura do nariz e a estrutura dos lábios, certo? Esse meio chama-se glabela. O que a glabela significa? Significa que essa abertura, ela deve ser respeitada conforme a aba interna do nariz da minha cliente e também o ponto do cupido da minha cliente, tá? Primeira coisa, a gente vai determinar qual sobrancelha é a sobrancelha máscara predominante. O que significa isso? Abre os olhos, Sandy, por favor. A Sandy dá um leve sorriso. Mais forte um pouquinho. Olha só, esse lado da Sandy, ele é um lado mais alto, então esse é o lado máscara. Então, o que é a minha busca? Equilibrar a sobrancelha direita junto com a sobrancelha esquerda dela, tá? Então, a gente vai buscar esse equilíbrio das sobrancelhas dela, nivelando onde for necessário. Para quê? Para a gente ter sobrancelhas alinhadas. Lembrando, meninas, que não existem sobrancelhas idênticas, porque nós temos um lado diferente do outro. Justamente por isso que eu tô acabando de falar para vocês, pelo motivo que eu estou acabando de falar para vocês, pelo nosso lado máscara. O que é o nosso lado máscara? É o nosso lado mais expressivo, o nosso lado mais alto, é o lado em que a gente mostra o que a gente deseja representar, mas ele não representa as nossas verdadeiras emoções. O nosso lado verdadeiro, esse é o nosso lado mais sóbrio, mais suave, que não tem tanta profundidade no olhar quanto o lado máscara, tá? E aí também existe o nosso olhar dominante, o olho contrário, tudo isso vocês aprendem no meu Masterclass, tá? Então, como quando eu falo assim, não é só fazer sobrancelha, vocês aprendem tudo que existe por trás de uma sobrancelha, o significado, por trás da simetria que existe diante desse rosto, tá? Então,
Ana, qualquer coisa você pode me interromper, tá? Se tiver alguma pergunta. Então, vamos lá. Como que eu vou achar o meu ponto A, inicialmente? Eu tenho aqui a minha aba interna. E o que eu falo? A aba interna, olha, é onde fica o piercing. A Sandy tem até um piercing pra gente aqui já representativo. Então, olha só, eu tenho a minha aba interna. E aí, a partir disso, eu vou... Deixa eu te virar um tequinho, Sandy. Dá pra pegar aí, Ana? A partir disso, eu vou achar a abertura da minha glabela. Glabela, abertura. Então, eu sei onde vai iniciar a minha sobrancelha. Eu venho e faço essa marcação, certo? Aí, eu vou fazer a mesma coisa do lado contrário. Eu vou sempre fazendo ao mesmo tempo, predominante com contrária, predominante com contrária. E vou achar o lado A. Uma coisa muito importante, meninas, a maioria das pessoas, elas têm o nariz que ele é um pouco mais voltado para a direita. Então, para fazer a marcação desse lado, a gente dá uma pressionadinha e faz a nossa marcação. Ah, Roberta, como que eu vou saber se a minha marcação está correta, se não está uma mais para dentro, outra mais para fora? A gente vai pegar o meio do nariz aqui, essa região aqui, o meio do cupido, você vai centralizar e aí você vai ver a abertura. Ah, Roberta, mas eu não consigo ver isso visualmente. Nesse momento, o que você pode fazer? Vem com o paquímetro fazer a conferência. 1,3 quase 4, 1,3 quase 4. Então, eu sei que a minha glabela está nivelada à abertura dela. Então, eu achei o meu ponto A, que é o meu ponto inicial. Agora, eu vou achar o meu ponto C, que é o fim da minha sobrancelha, que é o fim da cauda da sobrancelha. Como eu faço para identificar o ponto C? O ponto C, a gente vai na aba externa, ou seja, aba interna, aba externa. Vamos fazer uma simetria com o fim dos olhos e vamos também buscar aqui o medial do cupido. Então, olha só para vocês verem, olha. Aba externa, porque se eu só utilizar a referência da aba externa, eu posso ir lá longe, ó. Então, o que eu faço? Medial do cupido, aba externa, fim dos olhos, olha. Entenderam? Então, eu tenho 3 pontos de referência, medial do cupido, aba externa e fim dos olhos, porque a aba externa, dependendo, olha, eu posso ir lá longe, tá? Vamos na sobrancelha contrária, mesma coisa. Medial do cupido, aba externa, ó, medial do cupido, dá pra ver aí, Ana? Aba externa, medial do cupido, aba externa, fim dos olhos, certo? Então, aqui eu já achei meu ponto A da predominante, meu ponto A da contrária, meu ponto C da predominante e meu ponto C da contrária, certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos achar o nosso ponto alto, ou seja, o nosso ponto B, o ponto D, arqueamento. Então, ponto A, B, C, inicial, alto, final. E aí, como eu vou achar o meu ponto alto dessa sobrancelha? Eu vou pegar a minha aba interna, eu vou pegar o meu medial do cupido, olha só, ó, o medial do cupido aqui, meninas, ó, meninos, aba interna, medial do cupido, e achei meu ponto B. A mesma coisa aqui, aba interna, olha, medial do cupido, e achei meu ponto B, certo? Então, agora como que eu faço para ter certeza que eu usei e fiz todas as marcações corretamente? Eu vou pegar, melhorou a luz, né? E vou fazer uma conferência com o meu paquímetro, ou seja, o que eu faço? Eu venho aqui do meu ponto A ao meu ponto C e meço. A sobrancelha da Sandy deu
5,6. Aí, eu vou aqui e vou aqui. Do meu ponto A ao meu ponto C, 5,6. O meu corpo inicial, ele sempre tem que ter 60% do meu corpo final. Então, eu vou abrir aqui em 3,3. 3,3. E, olha só. Opa, escorregou, 3,3. Ó, certinho, tá vendo? Então, eu sei que elas estão com o mesmo corpo inicial e o mesmo tamanho na cauda, certo? Agora, o que acontece? Nós vamos fazer o nivelamento dessa sobrancelha, tá? Nós vamos nivelar essa sobrancelha. Eu vou sujar minha linha novamente. E aí, eu vou nivelar. Se eu tenho uma sobrancelha que ela tem muita diferença de altura da direita para a esquerda, eu vou tirar um pouquinho de uma, colocar um pouco na outra, tá? Então, eu venho, tô na sua frente, eu venho aqui, olha só, e nivelo essa sobrancelha. Com a própria largura da sobrancelha da minha cliente, eu vou nivelar também. Outra coisa, meninas, que vocês precisam entender é que a maioria das sobrancelhas, a sobrancelha esquerda, o início aqui do corpo inicial, ele é mais preenchido que a sobrancelha direita, tá? Então, olha só, como a Sandy quase não tem fios aparentes aqui, é que pelo vídeo eu acredito que não dê pra ver, mas aqui tem fiozinhos bem loirinhos, tá? Então, a gente não consegue ver muito bem, mas a gente precisa respeitar essa estrutura aqui, tá? Então, eu nivelei base inferior, nivelei base superior. Agora, nós vamos nivelar o ponto alto dessa sobrancelha, tá? Então, a gente vai vir, se projetar bem na frente da cliente, achar o ponto alto aqui e achar o ponto alto. Então, eu nivelei. Agora, o que eu preciso fazer? Como eu sei qual que é a base, de onde vai ser a minha extração aqui? Alguma pergunta? Não, você quer que eu mostre a sua posição para elas verem qual é a posição que você fica em relação à cliente? Pode mostrar. Eu fico projetada aqui, ó. Fico projetada dessa forma. Porque, olha só, a minha cliente, ela vira pra mim assim, e eu estou aqui frontal para ela. Nesse momento, é importante a gente estar nessa posição, por quê? Porque eu preciso ter a visualização total do rosto dela, certo? Uhum. Então, olha só, vamos lá. Se a largura da sobrancelha da Sandy deu 7, eu vou reduzir 1 milímetro. Eu vou reduzir 1 milímetro e vou achar o meu ponto B. Então, o que eu faço nesse caso? Eu venho com o meu paquímetro aqui e faço uma marcaçãozinha aqui, ó, de onde que eu vou chegar o arqueamento. Eu já achei a altura aqui e faço uma marcaçãozinha, olha, certo? Agora, o que eu faço? Eu vou começar a colar pontos, eu vou começar a fazer as conexões dessas marcações, tá? Então, por exemplo, assim, ó, olha só, deixa eu fazer para vocês as conexões. Eu vou pegar a minha base aqui da sobrancelha contrária, esse encontro, e vou conectar lá no meu ponto B. Conectei, ok? Eu vou pegar a minha base aqui e vou conectar lá no meu ponto B. Conectei,
certo? Agora, eu vou conectar lá no meu ponto C. Eu tô aqui no meu ponto B e conectei lá no meu ponto C, ok? Eu estou aqui no meu ponto B e conectei lá no meu ponto C, certo? Agora, a gente vai fazer a base dessa sobrancelha. Então, eu vou aqui na minha base mesmo e vou trazer aqui na onde eu fiz a minha largura, que eu defini onde que ia ser a largura dessa sobrancelha. E conectei. Agora, eu vou vir e a mesma coisa aqui, ó. Conectei. E vou chegar no meu ponto C e vou fechar a base aqui do meu corpo final. Pronto, tá? Então, olha só, eu achei o design ideal dessa sobrancelha, certo? Oi, Thaís, manda para os seus amiguinhos, aviãozinho. Seja bem-vinda, tá? Olha, o que eu vou fazer agora? Eu vou reforçar esses traços para eu não me perder, tá? Então, eu venho com o meu lápis dermatográfico. Roberta, eu tenho uma pergunta. Sim. Às vezes a pessoa vê tantos pontos assim, ela pode se assustar. Qual é a importância de todas essas marcações? A importância é a gente conseguir o equilíbrio da sobrancelha direita com a esquerda. Porque, por exemplo, olha, no caso da Sandy, ela tem menos pelo nessa região. Eu vou fazer depois a limpeza bem certinha para vocês enxergarem. Ela tem menos pelo nessa região, o que é natural da maioria das pessoas. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas se perdem no seguinte, elas acham que porque esses pelos são espaçados, que eles precisam ser removidos. E não, esses pelos eles precisam ser respeitados. Porque olha como aqui ela tem mais preenchimento e aqui ela tem menos. Então esses pelos precisam ser respeitados, essa estrutura precisa ser respeitada. Por conta disso que as marcações são tão importantes. E as marcações que vai dar pra gente a simetria ideal para esse formato de rosto, tá? Agora, olha só. Vamos fazer a definição. E outra coisa muito importante, pessoal, o meu ponto C, ele nunca pode ser mais baixo que o meu ponto A, tá bem? Por quê? Porque senão eu vou entristecer essa sobrancelha, tá? Se eu levantar a Sandy, olha só. Agora vamos fazer a conexão. Certo? Vou fechar aqui essa glabela com um movimentozinho perpendicular. E aí eu vou limpar para vocês conseguirem visualizar essas marcações. Antes que a Roberta faça a limpeza, vocês têm alguma pergunta? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem ir mandando. Vamos limpar nossa cliente, né? E você tá limpando com o que, Roberta? Eu tô fazendo a limpeza com álcool a 70% aqui. Nesse caso, que ele tira o lápis dermatográfico com mais facilidade, sem agredir a pele. Mas pode ser feita com loção adstringente também.
Ó, aí a gente vai tirando todas as marcações que pra gente não interessa mais. Que nós já usamos elas como medida. A Thaís, que já foi sua aluna, né? Tá falando aqui que só elogios para você, que você é top. Ah, obrigada, tá. Obrigada. Que eu sempre digo assim, gente, quando a gente consegue aliar a dedicação, o empenho com a técnica, com a perseverança de se manter estudando, se manter atualizado, de estar perto de bons profissionais, de ter o networking necessário, né? A gente consegue trabalhar de uma maneira bem equilibrada, bem bacana. Então, olha só. Vocês viram o design da sobrancelha dela? Olha, tá vendo? A diferença, a gente conseguiu valorizar assim, um pouquinho. Isso aí. A gente conseguiu valorizar, olha, essa sobrancelha. E aí eu tô com esse desenho pronto e posso iniciar a minha extração com tranquilidade. Por quê? Porque eu tenho toda a minha estrutura já formada do que eu vou fazer com essa sobrancelha. E aí eu utilizei a linha, utilizei o próprio rosto dela, fiz todas as marcações, né? Então agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do design que a gente pode fazer nessa sobrancelha, tá? Então olha só. Seja bem-vindo, gente, quem tá entrando agora na nossa live. Eu mostrei como que faz a marcação com linha, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai iniciar o corte. A Sandy quase não tem comprimento, né? Para ser cortado. Então, olha só, quase não tem. Vamos do lado de cá, que tem um pouquinho mais. Olha. A Jéssica Santos está falando que você é top. Obrigada. Olha só. Aí, o que é muito importante no corte? O cuidado com o corte. A hora que a gente vai cortar os pelos do corpo final da sobrancelha, a gente não pode cortar rente. Por quê? É o comprimento que dá o preenchimento. Então, o que a gente faz? Vem e só apara as pontas, né? Por quê? Porque eu vou manter esse preenchimento com o comprimento dos pelos dessa sobrancelha, tá? A mesma coisa aqui. Olha, se eu vir e cortar tudo isso aqui, a hora que eu voltar essa sobrancelha para o lugar, ela vai estar toda picotada. Então, o que eu venho? Ponta da ponta, só para organizar esses fios, certo? Então, é o seguinte, fizemos o corte, agora nós vamos iniciar a extração. Como que nós vamos fazer a extração da sobrancelha da Sandy? Nós vamos fazer a extração da sobrancelha da Sandy da seguinte maneira, vamos ter uma ordem de extração. Glabela, superior predominante, inferior predominante, superior contrária, inferior contrária. E aí, nós vamos começar essa extração, tá? Eu já tenho a minha linha de segurança, então, eu começo a extração de tudo que está fora da minha linha de segurança, ok? Eu estou fazendo a extração da Sandy com uma pinça chanfrada, que é uma pinça coringa, né? Ela é uma pinça que ela serve tanto para definição quanto para tirar excesso. Você pode usar ela em todo o processo do design da sobrancelha da sua cliente. Lembre, é muito importante, meninas, o apoio da mão, né? A sua mão, ela tem que flutuar na pele da cliente para não beliscar, porém... Eu vou virar para as meninas verem o posicionamento da sua mão. Isso, porém, olha só, eu tô esticando em 2 tempos aqui, ó, eu não tô apoiando na cabeça da cliente, eu tô esticando em 2 tempos e eu tô apoiando no alto do dorso do nariz dela.
Lugares que a gente nunca pode apoiar: ponta do nariz, globo ocular. Então, onde que a gente tem região de apoio? Alto do nariz, dorso do nariz, testa e alto da maçã, tá? E outra coisa muito importante também, que faz muito significado para você ter uma mão mais leve, é o seguinte: sempre esticar em 2 tempos, do A ao B, do B ao C, fazendo sempre uma subida dessa pele para não correr o risco de beliscar. Outro detalhe muito importante, pega de longe ali um pouquinho, Ana, só para o pessoal ver. Olha como eu me projeto. O meu braço, meninas, ele fica flutuando. Eu não vou pegar esse braço e vou dormir ele na minha cliente, tá? Meu braço ele vai flutuar. E nesse momento, olha só, eu estou trabalhando com 3 dedos de apoio. O meu mindinho, o meu indicador e o meu dedão da minha mão contrária. E eu venho no sentido do crescimento dos pelos e começa essa extração de tudo que está para fora da minha linha, certo? E aí vocês vão... Eu uso a gaze para fazer essa limpeza, por quê? Porque a gaze ela não solta o pelinho que o algodão solta. Então, às vezes, se sua cliente ela for um pouco alérgica ou mais sensível, tiver rinite, sinusite, o algodãozinho ele solta aquele pelinho e aí começa a dar coceira no nariz. Então, olha só, fazendo toda essa parte, certo? Agora nós vamos fazer a parte inferior. Então, olha só, olha só, eu estiquei em 2 tempos e o meu mindinho ele tá apoiado aqui no alto do ossinho dela, ele não tá apoiado no globo ocular. Então, com a ponta da minha pinça, eu vou removendo esses pelinhos aqui, certo? Meninas, vocês percebem a diferença que faz a postura do profissional? Eu vou afastar a câmera para vocês verem todo o posicionamento da Roberta. A postura que ela está sentada, a vestimenta que ela está, né, todo o requisito aí de biossegurança para poder manter justamente essa segurança para a cliente. E o que eu digo mais, o que eu digo é o seguinte, elas aprendem comigo a ser profissionais acima da média, né? Porque não é só remover pelos, é saber o motivo que você está removendo, o porquê, a forma correta, certo? Então agora, olha só, nós vamos iniciar a extração da sobrancelha contrária, lembrando que a minha marcação é minha zona de segurança. Eu não vou tirar nada que esteja fora da minha marcação. E mais uma coisa, meninas, lembrando para vocês que é o seguinte, a marcação com linha é uma das técnicas que eu ensino no meu curso para poder aprender a fazer o design da sobrancelha, tá? Eu também ensino somente com o paquímetro, somente com a caneta, e aí você vai se adaptar e sentir o que for melhor para você, a forma como você vai preferir, tá? Aqui, ó, estiquei em 2 tempos, estiquei bem a pálpebra, porque a pálpebra inferior é uma região mais sensível, tá? Aí você encaixa e puxa. Encaixa e puxa. Roberta, e faz diferença por onde você começa a extração? Faz, que é aquilo que eu falei sobre o processo de somestesia, lembra? A gente procura sempre começar pelas partes menos sensíveis, tá? Então faz diferença por conta disso, porque a gente vai dando uma diminuída nessa sensibilidade.
E aqui, olha só, estica bem, olha, eu tô esticando acima aqui da estrutura, tá, ó. Que é para não correr o risco da gente, olha só, estica bem, para não correr o risco da gente beliscar essa pele, tá? E aqui, olha, eu me posiciono dessa maneira porque os pelinhos da Sandy crescem para cima. Então, eu venho e me posiciono para puxar no sentido do crescimento do pelo, tá? E olha, o meu mindinho apoiado no alto da maçã. Certo? Meninas, é fundamental vocês terem uma boa iluminação para fazer o design, é fundamental vocês enxergarem bem, ter um posicionamento para vocês poderem conseguir deixar essa sobrancelha bem limpinha, tá? Para não deixar fiozinhos, certo? Eu gosto de fazer o design somente com pinça, isso valoriza o meu trabalho, as minhas clientes, elas valorizam esse processo de fazer o design só com pinça. Eu não passo navalha na sobrancelha da cliente, porque a navalha, eu corto os fios na metade do processo de crescimento, por isso que dá a impressão que ele está engrossando. Não significa isso, significa que como ele está na metade, ele já está numa parte mais grossa de desenvolvimento, então tem essa impressão. Porém, eu não vou extrair com a raiz, com a navalhete, com navalha, aquelas maquininhas. E aí essa sobrancelha com 2 dias ela já vai apontar novamente. É a mesma sistemática de quando você passa gilete na perna, na axila. Então, a pinça ela faz a extração total desde a raiz e aí ela remove aquele bulbo e aí a sobrancelha ela demora mais para crescer. Essa sobrancelha vai começar a apontar com 10, 15 dias. Então, por isso que eu prezo muito fazer o design somente na pinça. E as minhas clientes valorizam muito por conta disso também, tá? Então, aqui eu fiz o design da Sandy, aí você pode vir, dar uma checada, ver se ficou algum resquício. Certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a limpeza dessa minha marcação para finalizar a Sandy. Eu vou finalizar a Sandy hoje para vocês verem com a maquiagem social. Vamos fazer uma suposição que a Sandy seja alérgica à rena ou que a Sandy não goste de rena. Então, a gente não vai deixar a nossa cliente... A Jéssica tá te perguntando a marca da pinça. Olha, essa que eu usei na Sandy é da Mundial. Ó, a gente agora essa limpeza que eu estou fazendo com a loção adstringente, tá? Não é álcool, né? Porque a gente fez a extração, então se eu usar o álcool aqui vai arder, então eu tô usando uma loção adstringente, certo? Meninas, muito importante, tá? Quando vocês terminam o procedimento, dá o espelho para clientes de vocês, vê se ela quer que mexa alguma coisa. Olha só, como que deu um outro ar já essa sobrancelha. E aí, me conta se vocês gostaram, dá um joinha aí, se vocês gostaram desse design. Dá uma choradinha. Então, a sensibilidade... Outra coisa, fundamental delicadeza com a cliente, um lencinho, tá, Sandy? Um lencinho bem maciozinho, tá? Para ela secar os cantinhos dos olhos, é normal, lacrimejamento, tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou finalizar a Sandy com maquiagem para vocês verem como que fica um acabamento super bonito e diferenciado. Olha, eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, um corretivo e vou passar na base da sobrancelha. Você pode fazer o movimento da glabela também
e pode fazer aqui na parte superior também. Então, olha, eu contornei essa sobrancelha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sombra, no caso a Sandy é loirinha, eu vou pegar uma sombra própria para loira e vou começar a preencher essa sobrancelha. Então, eu tô preenchendo com muita sutileza, trabalhando no sentido de que a Sandy gosta de uma sobrancelha extremamente leve e natural. Preenchi com a sombra. E aí, nós vamos pegar uma haste flexível e vamos começar agora a apagar esse corretivo. A hora que eu começo esse processo de apagar, ele vai iluminando a base dessa sobrancelha. E aí, olha só, para vocês verem a diferença. Tá vendo? E aí vocês podem reforçar um pouquinho mais, se quiser. E aí a diferença de você entregar uma cliente com somente o design e de você entregar uma cliente com o design e esse acabamento, olha, que faz toda a diferença visual, né? Então, todo esse cuidado que você tem que ter com a sua cliente, a preocupação, marcação, simetria, a forma como você faz a extração, a forma como você se comporta, a forma como você faz a avaliação da sua cliente, é muito importante para o resultado final do que você vai entregar para ela. Então, olha só, que linda que ficou a sobrancelha da Sandy. Eu vou finalizar a outra também, para vocês verem as duas prontas. Mesma coisa, eu venho com o corretivo, faço a base superior, faço o início. Venho com um pincelzinho e começo a preencher dentro dessa sobrancelha. E esse preenchimento, ele pode ser feito com qualquer tipo de sombra ou precisa ser uma maquiagem específica? Olha, existem várias marcas, né? Você pode usar a marca que você se adaptar melhor. Porém, existe, o que eu digo que é muito importante? É que a sombra seja opaca, né? Que ela não tenha brilho. A regra é que ela seja opaca, que não tenha brilho e que você escolha uma sombra que combine com a tonalidade natural dos seus fios, né? Então, no caso da Sandy, a gente está usando a sombra para loiras. Eu estou usando a da Contém 1 grama, que ela é uma sombra mais para loira. E aí a gente pode reforçar onde você sentir mais necessidade. E olha só. Esse é o resultado final. Deixa eu dar uma preenchidinha aqui. Ó, onde ela tem menos, a gente dá uma preenchidinha maior. Na base aqui também, que ela tem pouquinho. E mesmo assim a gente
seguiu a estrutura natural dela. Deixa eu pôr a luz aqui um pouquinho. Isso, olha. Aí, meninas. É isso aí, o resultado para vocês da sobrancelha da Sandy. As marcações de quebra, vocês já viram essa finalização com sombra, com a make, tá? E agora é o seguinte, vira aqui pra mim, Ana. Eu deixo para vocês o convite. Agora em março, a gente tá com a nossa data do nosso Masterclass Design de Sobrancelhas, nos dias 22 de março, se eu não me engano, mas você pode entrar na nossa bio, tem o link, você arrasta lá no link, você fala direto na nossa central de atendimento, as meninas estão preparadas para atender vocês podem mandar uma direct, uma mensagem pra gente também pelo direct. E se você quer aprender todos esses segredos que eu ensinei e muito mais, porque isso aqui é só a ponta do iceberg, eu te convido a realmente vir transformar a sua vida profissional, vir construir uma nova carreira, vir fazer parte da nossa família, fazer parte do nosso time e ser uma profissional de sucesso. Eu vou, além de tudo, ensinar para vocês como encher a sua agenda. Temos módulos específicos para você aprender a formalizar o seu negócio, calcular custos. Temos também agora uma super novidade, módulo específico para você poder aprender a trabalhar suas mídias digitais com a nossa social media. E aí é o seguinte, você está convidado a vir participar do nosso curso. Outro detalhe, é um curso exclusivo, porque são poucas alunas por turma. Esse curso, ele é um curso reservado a poucas alunas. Por quê? Porque eu seguro na mão de cada uma e ensino como realizar um design com excelência. Um design para você ter um alicerce para se tornar uma micropigmentadora de sucesso. Então, fica aí o meu convite. Agradeço todo mundo e a cada um que esteve aqui nessa live com a gente. E muito obrigada. E se Deus quiser, semana que vem tem muito mais para vocês, tá bom, gente? Um grande beijo, muito obrigada e até mais. Pode ouvir? Pode encerrar. Encerrou? Não.